Fala, meu time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 14 de novembro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? E também inscreva-se no nosso canal no WhatsApp. Temos o link aqui no topo dos comentários. E não se esqueçam, também temos o link da nossa planilha com todos os resultados dos nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Vamos começar nossas análises então? Separei Folkestone versus Haringey Borough. Separei over 2,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Folkestone de 64% e ele está com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Haringey tem 33%, não vence as 5 partidas. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols ultrapassa os 4,5 gols. Em séries, o Folkestone ele não tem empates nos últimos 5 jogos e o Haringey vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Alçari versus Altora. Separei o que para este mercado de partida? Separei para o Alçari marcar o primeiro gol da partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Alçari de 81% e ele está com 79% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Autora tem 17%, venceu apenas uma partida das últimas 8. Verificando o histórico de partidas, um jogo e uma vitória para o Alçari de 5-2. Últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas e o Alçari vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então acredito para essa partida, Alçari para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Neroca versus Aizal. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e também na forma recente temos 33% de aproveitamento para o Neroca e o Aizal tem 44%. No histórico são 4 vitórias para o Aizal, 3 empates e 3 vitórias para o Neroca. E a média de gols não ultrapassa 1,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em algumas das partidas. Porém, devido ao histórico entre as duas equipes, acredito que teremos um under 3,5 gols para essa partida. Beleza? Próxima partida, Sétif versus Alger. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 47% para o Sétif e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alger tem 44%. No histórico são 12 vitórias para o Sétif, 7 empates e 10 vitórias para o Alger, e a média de gols ultrapassa 2,5. Não temos séries nos jogos entre as duas equipes, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria deles. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Paradou versus Beloizade. Separei o que para essa partida? Separei vitória e empate para o Paradou. Por que eu separei de mercado? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória para as duas equipes, porém o Paradou ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, ainda não perdeu. O Belouizdad tem 50%. No histórico, são 5 vitórias para o Belouizdad, 6 empates e nenhuma vitória para o Paradou, e a média de gols não ultrapassa 1,5 gols. Em séries, o Belouizdad vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Paradou vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Belouizdad na maioria dos jogos, porém eu acredito que teremos a zebra da vez. Teremos vitória e empate para o Paradou nesta partida devido ao seu momento no campeonato. Beleza? Próxima partida, Stenhousen versus Peterhead. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos a probabilidade de vitória equilibrada para as duas equipes com uma pequena vantagem para o Stenho. E ele está com esses 42% de probabilidade. Tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Peterhead tem 89%, perdeu apenas uma partida. No histórico de partidas entre as duas equipes,
temos 16 vitórias para o Stenho, 8 empates e para o Peterhead 12 vitórias. Na média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries o Stenho vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Peterhead vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Concord Rangers versus Runners Church. Separei o que para essa partida? Separei over 2,5 gols. Temos uma probabilidade de vitória de 75% para o Runners Church e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo as 6 partidas. Enquanto o Concord ele tem 22%. Em séries o Concord ele não tem empate nos últimos 5 jogos, porém perdeu 4 partidas. Enquanto o Runners Church tem 5 vitórias seguidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Blackpool versus Morecambe. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 63% para o Blackpool e ele está com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Morecambe tem 72%. No histórico são 3 vitórias para o Blackpool, um empate e 2 para o Morecambe, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Morecambe não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Derby County versus Crewe Alexandra. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 67% para o Derby e, na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 4 partidas. Enquanto o Crewe ele tem 61%, não perde a 3 partidas. No histórico são 12 vitórias para o Derby, 3 empates e 5 vitórias para o Crewe. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Derby vem marcando gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Horsham versus Barnsley. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 71% para o Barnsley e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Horsham tem 72%. No histórico é apenas uma partida disputada e um empate de 3-3. E em séries o Horsham vai sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Guarani versus Criciúma. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 43% para o Guarani e na forma recente ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, não vence as 5 partidas, enquanto o Criciúma tem 61% e está vencendo a 3 partidas. No histórico são 6 vitórias para o Guarani, 6 empates e 4 vitórias para o Criciúma, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Guarani ele não vem vencendo como eu disse e o Criciúma vem vencendo. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols também em todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, ABC versus Juventude. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei esse mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 57% para o Juventude jogando fora de casa e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O ABC ele tem 22% e não vence as 5 partidas. No histórico, 3 vitórias para o Juventude, 3 empates e 1 vitória para o ABC, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, como eu disse, o ABC não vence e o Juventude ele está com 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe aqui vocês para o nosso bilhete caipora. Separei under 3,5 gols para Guarani versus Criciúma, over meio gol no primeiro tempo para Horsham versus Barnsley, over 2,5 gols para Derby County versus Crewe, over 2,5 gols para Concord Rangers versus Runners Church. Alçari para marcar o primeiro gol da partida e over 2,5 gols para Folkestone versus Haringeyborg. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!